iniciando os vídeos de biologia celular. O objetivo ali dessa apresentação que nós vamos começar é tratar um pouquinho da biologia celular. Então, quando se pensa em biologia, pensa-se muitas vezes nesse momento do tempo, né, de quem descobriu pela primeira vez os seres vivos, como o mecanismo dos seres vivos funciona, né? Quando eu era criança, eu lembro que, e ainda continuo adorando animais, então, assim, que ter diferentes bichos de estimação, como pássaro, cães, peixes, realmente muda a nossa visão, né? E principalmente quando eu olhei as células pela primeira vez no microscópio. Eu ainda me lembro, né, que já na escola, a gente fez aquela experiência clássica da ponta da raiz da cebola, né, da preparação de uma cebola, que você pressiona, né, no microscópio ali para ver as células, e foi uma coisa incrível, né, e dentro da universidade também, quando a gente observa, né, a lâmina de vidro com as células em movimento, é que nós estamos olhando ali o nível de vida, né, que aparece. Então, é muito interessante. Então, a célula como fundamento ali da vida. E assim, para que possamos entender, realmente compreender as características universais da vida, nós precisamos também entender que a célula constitui ali a unidade mínima, né, que pode realmente ser considerado como, né, algo vivo. Todos os organismos, desde unicelulares até pluricelulares, complexos como os humanos, como eu e você, somos constituídos todos por células. Cada organismo é um conjunto de células ou uma única célula trabalhando juntas. Uma das coisas que define, né, principalmente, essa tentativa de explicar a biologia celular é tentar compreender o como e porquê, né, a célula existe. E qual que é a lógica funcional dos sistemas vivos. O verdadeiro objetivo, né, dessa conversa é construir uma intuição profunda de como funcionam as células, como funcionam as coisas dentro de uma célula. Como que a célula trabalha individualmente, como que ela trabalha em conjunto. Compreender nós mesmos, nós próprios, como organismos vivos. Ali vocês estão olhando uma imagem microscópica, criada no século XVII pelo filósofo natural Robert Hooke, o que acreditava, né, que essa imagem ela mostrava as células. Isso aí é uma amostra de um tecido de cortiça, que ele realmente observou, né, esses restos das paredes das células mortas do tecido da cortiça, e aí deu o primeiro passo para o entendimento que as unidades vivas, né, mais pequenas e fundamentais, são de fato células compartimentalizadas, né, em compartimentos. E como os organismos multicelulares complexos, né, como que eles se unem, né, com essas unidades fundamentais. Então, o que estava no caminho certo. Vamos também notar a grande diversidade de forma e de tamanho, né, das células. Por exemplo, nós temos a bactéria. Uma bactéria, por exemplo, é um organismo unicelular que tem cerca de 1 micrômetro de comprimento. Aí você vai em contraste ali com células, por exemplo, as células das hemácias. Muitas células humanas, né, têm cerca de 10 a 100 micrômetros de largura. Uma das maiores células que a gente que é visível, é um ovo. Né? Enquanto que uma das mais pequenas células humanas é um espermatozoide. Acho que eu não coloquei a imagem aqui. E agora, por exemplo, quando a gente observa, né, por exemplo, um óvulo de avestruz é de fato uma única célula.
apesar de ser tão grande que requer 2 mãos para segurar. As células também podem vir em formas especializadas, como essa célula aqui, que são as células bacterianas, que tendem a ser alongadas, e muitas vezes até com funções de movimentação, enquanto que os glóbulos vermelhos humanos tendem a se parecer com discos, né? Discos ovalados, né? Ali, discos ovulares. E alguns se parecem com os neurônios ali, né? Que tem projeções que se estendem até 1 metro de comprimento. Embora haja uma multiplicidade de formas e tamanhos de células, estão todos organizados de formas mais ou menos semelhantes. Temos tendência a pensar nas células como sacos de líquido com proteínas a flutuar nelas. Embora muitas sejam, de fato, altamente organizadas e compartimentalizadas, né, divididas em compartimentos. Cerca de 70% de uma célula é água. Então, se a gente pensar ali, é como se fosse um quarto, vamos pensar num apartamento. Ele tem um banheiro, tem um quarto, tem uma cozinha. E esses compartimentos diferentes são separados por paredes. E elas têm funções diferentes. Por exemplo, o banheiro, higiene. Né? Tem uma parede ali separando do quarto, que é o local do descanso, para dormir. Aí separa da cozinha, que é o local da preparação dos alimentos. Então, separados por paredes, que aí transformam esses em divisórios, né? Transformam em pequenos compartimentos. Então, ali, nesse desenho, a gente pode ver um núcleo e o seu duplo envelope. Nós temos o retículo endoplasmático e muitas vezes muitas vesículas, né, quando a célula é muito secretora. E outros tipos de células que contêm áreas funcionais especializadas e componentes discretos que funcionam em conjunto. Então, o que a gente vai discutir futuramente também é que as células possuem as 3 marcas da vida que são classicamente definidas. Quais são as 3 marcas? Regulação, reprodução e gasto energético. Ou seja, a célula deve ser capaz de aproveitar a energia do ambiente para fazer o seu trabalho. Cada célula deve ser capaz de regular o seu ambiente interno, né? Adotando ao longo do tempo uma resposta ao seu ambiente externo. Ou seja, ela pode reagir a estímulos. Então, cada célula deve ser capaz de se reproduzir através do armazenamento e transmissão de informação genética. Então, se essa célula ela é capaz de satisfazer esses 3 requisitos da vida. Portanto, cada célula, ela própria, uma entidade viva, porque ela se reproduz, transmite seu material genético, ela tem regulação, ela responde a estímulos, tanto do meio interno como do meio externo, né? E ela tem um gasto de energia que transforma em trabalho. Então, para fechar, nós poderemos colocar ali que como diria François Jacob, um biólogo, né, que ganhou o prêmio Nobel, a descoberta da célula, quando houve a descoberta da célula, os biólogos encontraram o seu átomo. Assim, a célula, ela faz esse cruzamento perfeito entre os processos moleculares e os processos físicos. As células permitem-nos fazer a ponte entre as ciências físicas e as ciências da vida, e impulsionam a nossa compreensão do comportamento e do comportamento de todo o organismo vivo.